Olá, família, uma boa noite para você, que alegria, que satisfação estar aqui com você mais uma vez, para a gente seguir adiante aí nesse estudo que a gente tem feito todas as quintas-feiras, e tem sido uma alegria, tem sido muito prazeroso, tem sido muito bom a gente ir entendendo e descobrindo as profundezas da palavra de Deus, de ensinamento, de conhecimento para a nossa vida. Isso tem nos feito crescer, isso tem nos feito caminhar com mais agilidade, né, nessa nossa caminhada espiritual, e nessa noite não vai ser diferente. Eu já quero agradecer você que está aí me acompanhando do outro lado, você que vai acessar esse vídeo posteriormente. Eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua disposição em estar aqui reunido conosco nessa noite, ou estar acessando esse vídeo depois. Que legal, que bom que você está com essa disposição. Espero que você já esteja aí com seu caderninho, com a sua caneta, como eu disse para você. Aqui a gente não está assistindo, a gente não está numa sala de cinema, a gente não está, né, assistindo um Netflix, um telecine, mas a gente está aqui estudando a palavra de Deus. Então é importante que você faça algumas anotações, que você reveja, que você leia, que você medite naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem aprendido. A gente semana passada falou do capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Lembra que a gente falou que o autor, que não se tem absoluta certeza, mas tudo indica que foi Salomão, ele estava numa constante busca de uma satisfação para a vida dele, de algo que respondesse o sentido da vida. Lembra que a gente falou sobre a questão da observação, que ele observava, e que através da sabedoria que Deus deu a ele, através da sua experiência, de um experimento, uma observação, ele chegava a conclusão sobre alguns temas da vida, e que o livro de Eclesiastes também respondia essas questões, perguntas existenciais que em algum momento as pessoas fazem, e o livro de Eclesiastes respondia sobre isso, sobre essa questão de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual a razão da minha existência. Nós falamos sobre isso também. E hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 2 desse livro, muito importante, muito bom para a gente entender algumas coisas da Bíblia, para a gente entender algumas coisas que se aplicam nos nossos dias, na nossa caminhada cristã, não é mesmo? Então eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez, e é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui essa noite como igreja, é no nome de Jesus que nós apresentamos o nosso coração diante de Ti, dizendo para o Senhor, nós desejamos aprender, desejamos saber, desejamos conhecer mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, daquilo que o Senhor deseja nos ensinar para a nossa caminhada como cristãos aqui nessa terra, testemunhando do Senhor, dando continuidade à boa obra que Cristo começou um dia. Nós queremos dar continuidade à igreja do Senhor Jesus nessa terra. Para isso precisamos do Senhor. Nós contamos contigo, colocamos o nosso coração à tua disposição. Venha, Senhor, e nos aperfeiçoa segundo o teu querer, segundo a tua vontade, porque nós estamos com o nosso coração disposto a isso. Nós oramos assim e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes capítulo 2, a gente vai dar continuidade aí até onde o nosso tempo nos permitir, e a gente vai falar, a gente estava lembrando agora de como Salomão buscava, né, um sentido para a vida, como ele buscava assim, a razão das coisas, o porquê, aquelas perguntas existenciais, como eu disse ainda há pouco. E aí no capítulo 2 a gente caminha mais um pouco aí nesse entendimento, nesse pensamento. No capítulo 2, Salomão vem registrar alguns estágios daquilo que ele experimentou na vida, né? Na busca de um sentido satisfatório, de algo que desse sentido à vida e sentido à nossa existência. E aí ele provou a vida. Ele possuía meios, ele possuía autoridades como rei para fazer a experiência que ele desejasse, para estudar, pesquisar da forma que ele desejasse. E aí a gente está falando sobre prazer e sobre trabalho. A gente já sabe que Salomão teve uma vida muito boa, que aliás o rei tinha uma vida muito boa, né? E aí ele tinha tanto a condição financeira, quanto ele tinha também a autoridade. Ele podia fazer quase que tudo que ele quisesse, né? Ele era a autoridade máxima, e ele vivia como um rei, como uma monarquia. Ele podia fazer o que ele desejasse.
Então ele tinha essa possibilidade de fazer esses experimentos, de, vamos dizer assim, no laboratório da vida, de sair testando o que ele bem entendesse, aquilo que fosse a curiosidade, aquilo que ele quisesse ter uma experiência, e assim ele foi fazendo, né? E aí Eclesiastes 2:8, o autor diz assim: acumulei para mim prata, ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias, escolhi os melhores cantores e cantoras, servir-me de um imenso harém, experimentei dos maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Se estamos falando de Salomão, estamos falando de um harém de 1000 mulheres, né? Então, realmente ele experimentou de um imenso harém mesmo e de muitos prazeres na vida. E aí, como fonte de prazer, ele vem mencionando o vinho e o riso, né? E aí a gente fica pensando assim, como imaginando, né? Você pode também imaginar aí, talvez você tenha até uma imaginação mais fértil que a minha, mas a gente imaginando como era uma festa no palácio de um rei, né? Naquelas salas de banquete do rei. Às vezes a gente assiste um filme aí de época e a gente tem uma noção ali como é que era, e a gente fica imaginando como que devia de ser isso, né? A fartura, o desperdício, a elegância, a beleza e tudo isso, né? E esbanjava-se muita fartura, é a palavra que eu queria encontrar, muita fartura, e a gente já imagina isso, né? Como é que deveria ser um banquete no palácio de um rei como era. Então, como prazer, ele vem mencionando isso, vinho e riso. Isso se resume em festa, né? Vinho, bebida e riso se resume em festa. Então ele vem falando isso como fonte de prazer. Uma das fontes que ele cita é essa, né? A festa, vinho, a bebida, o riso, a diversão e o trabalho também como fonte de prazer, que para algumas pessoas ainda no dia de hoje funciona assim, né? Para alguns muito riso, muita festa, para outros trabalho é a fonte de prazer. E aí a gente imaginando esse banquete, tem um versículo aqui que dá mais ou menos uma noção pra gente, 1 Reis 10:21, que diz assim: todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata não tinha grande valor comercial naquela época, nos dias de Salomão, né? E aí, também 1 Reis 4:22 diz assim: os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam. Gente, presta atenção nisso. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de, presta atenção, 6.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha de outros tipos de cereais, 10 bois gordos, 20 quilos, 20 bois, não era quilo não, 20 bois de pasto, ou seja, além dos bois gordos que eram, né, eram preparados para o abate, ainda tinham os bois de pasto, 100 carneiros, cervos, gazelas, aves. Pelo amor de Deus, gente, a gente não consome por dia 1 quilo de carne, imagina quanto 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, cervos, gazelas, aves variadas, a Bíblia ainda diz assim, várias espécies de aves. Era o que a corte de Salomão, não só ele, mas a corte, né, os nobres, consumiam diariamente. 6.000 quilos de farinha de trigo, haja pão, haja bolo, haja tudo, né? Mas terminada cada festa, ele consultava o coração. E como é que estava o coração? Continuava vazio, sem resposta para muitas indagações, sem resposta para muitas perguntas. Continuava insatisfeito e vazio o coração do rei. O prazer e a alegria não passam de vaidade. Essa era a conclusão que Salomão sempre chegava. No mundo moderno também a gente vê que um dos principais objetivos para algumas pessoas é o quê? É o prazer, é a alegria, e como na corte era festa, era riso, era bebida, era muita vida sexual facilitada, né? Erotizada, e assim
é também nos dias de hoje para algumas pessoas. A gente não vê nenhum problema em ter prazer na vida, em você festejar, em você comer bem, em você beber, em você gostar de se divertir. Não, a questão aqui, a gente não está criticando que as pessoas tenham busca pelo prazer. O problema é que a busca pelo prazer, ela quase sempre se torna algo egoísta. Por que egoísta, Ivone? Porque a pessoa começa a pensar nela, em se satisfazer, em buscar algo para a sua realização. E aí, esse egoísmo, ele acaba por matar, por aniquilar uma alegria verdadeira, gente. Porque se para eu estar bem, para eu estar me sentindo feliz, eu estar me sentindo alegre, eu preciso pisar em alguém, eu preciso tirar aquilo que é do outro, eu preciso que um chore para o outro rir, já não tá muito bom, né? Porque, como diz, a brincadeira é bom quando os dois estão se divertindo, quando todo mundo está se divertindo. Então, essa busca pelo prazer, ela começa a virar uma busca egoísta, solitária e egoísta, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não leva em conta, ela não quer saber nem ela não tem consideração nem para com a pessoa que está mais próxima a ela quer satisfazer ela mesma, é o umbigo dela, é o estômago dela. Ela passa a querer satisfazer o próprio estômago, isso olha para o próprio umbigo. Então, torna-se uma busca, uma escalada egoísta. Algo egoísta, egocêntrico, né? Porque só pensa em si. Quem vive em função do prazer com frequência explora os outros para conseguir o que quer, para conseguir se realizar. E aí, o que resulta isso? Relacionamento rompido, como eu disse, torna-se uma caminhada solitária, relacionamentos rompidos e o coração vazio, e a vida vazia. A busca pelo prazer, ele se torna um monstro insaciável, cada vez quer mais, cada vez precisa de mais. Isso aqui só não é suficiente, precisamos de mais. Tanto por exemplo, Salomão chegou a um harém de 1000 mulheres, né? É muita coisa. É preciso cada vez mais. E aí a gente está falando em relação a várias coisas. A gente está falando sobre álcool, a gente está falando sobre droga. Quantas vezes você mesmo pode dizer assim, eu tenho alguns exemplos, eu conheço alguns casos assim, da pessoa que ela começa às vezes lançar mão de droga, de álcool, de sexo, de vida noturna, ou até mesmo de trabalho. E cada vez precisa de mais, porque isso aqui só agora não satisfaz. E aí a gente tem aquele resultado, né, gente? Muita gente tendo que overdose, como alcoólico, coisas desse tipo, porque muita DST, muita doença sexualmente transmitida. Por quê? Porque foi partindo para um ponto de extremo. Por quê? Porque quer encher um vazio no coração que não vai ser preenchido por isso. A verdade é essa. Não vai ser preenchido por nada disso. Nada disso satisfaz. Preenche o vazio do coração. Traz a verdadeira satisfação. Traz a verdadeira alegria. E quem vive em função de buscar prazer vai ter decepção no final da sua caminhada. Vai dar de cara com um paredão escrito lá, decepção, frustração. É o que vai acontecer. Porque a pessoa, ela busca só para si, né? Não é algo que é coletivo, que é bom. Poxa, que bom, vamos todos fazer a caminhada. Vamos dar a mão e vamos seguir junto nisso aqui, porque é bom para todo mundo. Não, não é. E aí o vazio e a decepção e a frustração vão tomando conta. Pessoas que buscam o prazer no trabalho, vive envolvido em vários projetos, casa. Olha, em relação a trabalho, Salomão também experimentou de tudo. Salomão, ele se envolveu em construção de casa, de jardim, de bosque, de pomar, deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Ele acompanhou a construção do templo, né? Por isso chama Templo de Salomão. Construção de cidades inteiras. E ele acompanhava tudo de perto, projetava tudo aquilo, acompanhava de perto a construção, aquilo tudo. No início muito bom, que legal, que prazer que dá ver aquilo concluído. Mas daqui a pouco, passado o tempo, alguns dias não, ainda não era isso. Ainda o meu coração ainda não está bem. Eu ainda não estou preenchido.
Porque o trabalho, muitas vezes, inclusive hoje, nos dias atuais, ele pode ser uma fuga. Fuga de algo que a gente não quer se deparar dentro de casa, fuga de algo que a gente não quer se deparar quando olha no próprio espelho, fuga de algo que a gente não quer se deparar quando examina a própria consciência. Então a gente vai se aprofundando, alguns, como eu disse antes, em drogas, em bebida, em sexo, e também outros, alguns no trabalho. Vamos pegar projeto, vamos fazer isso, deixa que eu assumo isso, deixa que eu faço isso, deixa que eu resolvo, deixa que eu fico até mais tarde, deixa que eu venho nessa hora extra, deixa que eu dou um plantão a mais, e vai porque não quer encarar a própria vida. Então vira uma fuga, porque existe um vazio dentro do coração, existe um vazio que precisa ser preenchido. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que ele realiza. Mas com tudo isso, os prazeres só podem ser concedidos pela mão de Deus. Ou seja, tudo isso é passageiro. Se a gente não busca realmente uma plena satisfação em Deus, se a gente não busca uma plena realização, preencher. Quem é que pode preencher esse vazio do coração de uma pessoa? Ela tem um tamanho exato que vai ser preenchido por Deus. Nada mais vai poder preencher. Nada vai trazer maior satisfação. Então, tem alguma coisa assim na sua vida que você mudaria, que você poderia dizer assim, poxa, eu faço uma análise aqui, eu mudaria isso, eu transformaria. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você, de repente você não vai gostar de tudo que tem na sua vida. De repente, nem tudo que tá na vida da gente é 100% o que eu gostaria. É possível que eu queira mudar alguma coisa, mas isso não... O mais importante, a gente precisa entender que não é eu estar plenamente satisfeita com a minha vida. Quando eu entendo que a minha vida, ela não é para me satisfazer. A minha vida, ela não é uma realização pessoal. A minha vida é para satisfazer aquele que me criou. A minha vida é para viver em conformidade com o que Deus planejou para mim, com o que Deus projetou para a minha vida. Lembra aquela questão do propósito que a gente vem falando? Eu preciso buscar em Deus esse propósito para a minha vida. Só assim ela vai ser completamente realizada. Eu vou estar me sentindo completamente satisfeita, feliz. Poxa, que bom! Como eu sou uma pessoa feliz, bem-aventurada, como diz a Bíblia, porque eu encontro em Deus a resposta de tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. E aí a gente vai entender com este capítulo de Eclesiastes 2, com o que a gente tem estudado até aqui, sobre a vida do escritor, sobre a vida que a gente acredita ser Salomão, sobre a vida de Salomão, um rei tão conhecido, tão famoso, tão pomposo, tão rico, mais sábio, mais rico, mas a vida estava vazia porque estava se afastando do objetivo principal, estava se afastando do que Deus tinha planejado para ele, do propósito de Deus na vida dele. Então, se eu buscar só, eu olhar assim, não, eu não sou totalmente satisfeita com isso na minha vida. Eu não sou totalmente realizada com esse ponto. Se eu pudesse, Ivone, eu mudava isso aqui. Se eu pudesse, Ivone, teria, sabe, se eu pudesse voltar no passado, desde pequenininha, voltar minha caminhada toda de novo, eu faria tudo diferente. Talvez você seja mais bem-sucedido, você diga assim, não, eu não mudaria tudo não, graças a Deus. Mas assim, eu mudaria alguma coisa, né? Esses dias eu fazendo uma aula, o professor fez essa pergunta, você mudaria alguma coisa na sua vida? Se você pudesse voltar, eu disse assim para ele, mudaria. Eu estudaria mais, eu buscaria estudar um pouco mais. Mas sabe por que eu respondi isso? Porque eu já tenho Jesus no meu coração, Ele já é Senhor da minha vida, eu já busco o propósito da minha vida em Deus, eu estou nessa caminhada junto com você. Então, o que eu mudaria? Eu estudaria, inclusive a Bíblia, eu estudaria mais ainda, eu me aplicaria mais no estudo da palavra de Deus, em conhecer mais a palavra de Deus, porque ela é a minha bússola, ela é o meu direcionamento, ela que me dá a direção. Ok.
mas eu mudaria, eu estudaria um pouco mais. Então talvez você pense também assim, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, ou talvez eu mudaria tudo. Mas o que a gente precisa entender é que eu não preciso estar numa busca constante em me realizar. Eu não preciso estar numa busca constante em me satisfazer. Você está entendendo isso essa noite? Você está pegando isso que eu estou tentando dizer para você? Você já conseguiu pegar? Ivone, já saquei o que você está querendo dizer, onde é que você está querendo chegar. É isso. Você não precisa estar nessa busca constante. Você precisa só buscar realizar o coração daquele que te criou. Eu não estou aqui à toa. Eu não vim a passeio na vida, eu tenho um propósito. Você pega isso? Deus nos criou com um propósito. Eu tenho um propósito na minha vida. E se eu buscar esse propósito para a minha vida, o propósito de Deus para mim, por que Deus me fez, por que Ele me criou, por que eu estou aqui, por que eu estou nessa vida, enfim, qual é o objetivo de Deus, o que Deus tem como propósito para a minha vida? Eu já vou estar muito satisfeita. Você vai dizer assim para mim, mas não falta nada, não. Falta algumas coisas na minha vida. Algumas coisas que eu gostaria de realizar, algumas coisas que eu percebo assim, se eu tivesse isso, isso é muito legal. Ok, mas esse não é o meu objetivo de vida. E esse não tem que ser o seu objetivo de vida. O nosso objetivo de vida é viver a vontade do nosso Pai, daquele que nos criou, daquele que nos ama e que tem o melhor para nós. Aí você vai dizer assim para mim, mas que fanatismo que essa moça está falando, essa senhora está falando, que a gente tem que viver sempre a vontade de Deus. Esquece você tem segundo plano, põe Deus primeiro. Isso é fanatismo. Não. Se eu fizer isso, eu entendo, Ele me deu sabedoria. Sabedoria, gente, pega essa palavra, anota essa palavra, sabedoria. Deus me deu sabedoria, entendimento espiritual para perceber, pegar essa sacada de que se eu viver o que Ele tem para mim, se eu buscar o propósito dele para minha vida, eu abrir mão da minha vontade e seguir o que Deus tem para mim, eu vou ser uma pessoa muito feliz, gente. Salomão, esquece isso, cara. Vive o que Deus tem para você. Se ele tivesse persistido nisso, acabava essas indagações todas, essas crises existenciais todas, essas perguntas existenciais. Sabe por quê? Porque nós vamos alcançar a realização da nossa vida. Nós vamos alcançar a verdadeira satisfação quando a gente viver o que Deus tem pra gente. Então, se eu vivo o que Deus tem para mim, eu estou buscando esse entendimento e eu estou buscando viver isso todos os dias. Eu digo não para mim mesma, eu digo não para minha carne e eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu já sou uma mulher muito feliz. Eu já sou uma bem-aventurada. A Bíblia fala isso, bem-aventurada. Ou seja, uma pessoa feliz, realizada, satisfeita com a vida que vive. E é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você e para mim. E aí Salomão vem falar da monotonia da vida e tal, e todas aquelas reclamações, e todas aquelas indagações, e toda essa insatisfação. Mas a gente precisa entender que a vida só vale a pena ser vivida se vivemos naquilo que Deus separou para nós vivermos. Nisso está a verdadeira alegria, nisso está a verdadeira felicidade. Salomão olhava para a vida sob uma ótica humana. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Debaixo do sol, não há verdadeira satisfação. Debaixo do sol, porque eu estou vendo com uma visão terrena. Vamos olhar com os olhos de Deus. Vamos olhar com a ótica de Deus. E aí sim a gente vai entender que a nossa vida tem um propósito e que nós estamos vivendo. Eu não estou vivendo o total na sua magnitude, o propósito de Deus para minha vida, mas eu já comecei a viver. Estou vivendo isso todos os dias e não vou desistir, não vou abrir mão, vou seguir nessa caminhada até o final.
E é isso que eu quero chamar você para fazer. Quero convidar você para ter esse entendimento. Tudo está nas mãos de Deus, inclusive você e eu. E se a gente entender isso, a gente vai muito bem. E o desejo de Deus é que a gente viva e que a gente desfrute das suas bênçãos, agradando o seu coração. Porque se eu pego só a bênção, mas eu não quero o doador, eu sou uma pessoa egoísta. E eu sou uma pessoa idólatra. Sabe por quê? Mas por que, Ivone, idólatra? Porque eu estou pegando coisas e colocando no lugar de Deus. Eu não quero relacionamento com Deus. Eu não quero relacionamento com o meu Criador. Eu não quero fazer a vontade dele. Eu não quero satisfazer o coração dele. Mas eu quero o que vem da mão dele. Mas eu quero as bênçãos. Mas eu quero aquilo que ele tem de bom para me dar. Então eu estou sendo egoísta e eu estou sendo idólatra. Porque eu estou pegando coisas e colocando no lugar de Deus. Não, eu quero é Deus. Que as coisas venham como recompensa, que as coisas venham como consequência de uma vida de relacionamento que eu tenho com Deus. Gente, você está conseguindo entender isso? Você consegue dizer, gente, vai dizendo aí, pode ir colocando aí na legenda aí, se você está entendendo isso, porque isso é muito bom também para mim, porque eu tenho esse feedback. Que bom que você entendeu isso. Que bom que você está entendendo. Que se você tem relacionamento com Deus, com aquele que te criou, com o teu Criador, com o teu Pai que te ama, as bênçãos são consequências desse relacionamento. As bênçãos vão nos seguir, vão nos acompanhar, elas vão vir junto do pacote. Mas eu não preciso ficar buscando as bênçãos, buscando satisfação, buscando prazer, buscando realização para a minha vida. Busque a Deus e o mais vem junto. E aí, a gente vai entendendo agora, com a sabedoria dada pelo próprio Deus, a gente vai entendendo o que realmente agrada a Deus, o que realmente está no coração de Deus para a minha vida. E aí eu vou seguindo, eu vou obedecendo e eu vou sendo cada vez mais uma mulher, uma pessoa abençoada, bem-sucedida, sem vazio no coração, sem tristeza no coração, sem amargura no coração, mas vivendo a alegria de ter uma vida de comunhão com Deus. Como isso é bom, como isso é bom. Viver uma vida de comunhão com o meu Pai, com o meu Criador, com o meu Senhor, com o meu Deus. Como isso me realiza, gente. Como isso me realiza. Você não tem algumas coisas? Sim, tem coisas que eu percebo. Que eu penso, se eu tivesse isso, minha vida seria muito melhor. Mas é ele quem sabe se realmente seria melhor. Salomão pensava isso também. Se eu construir uma cidade, eu acho que agora eu fico feliz. Aí ia lá construir a cidade, depois ia consultar o coração. Estava vazio do mesmo jeito. Se eu arrumar mais uma esposa, agora eu fico feliz. Traz logo 50. Aí tá de 100 em 100, tá de 100 em 100. Pronto. E aí consultava o coração, como é que estava o coração? Vazio. Triste. Melancólico. Cheio de crises existenciais. Então não era isso. A resposta não estava nisso. A resposta está em Deus, em desfrutar do amor de Deus. Como diz aquela música, vem desfrutar do amor de Deus. Você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar no seu coração. Tá tudo certo. E agora as bênçãos vêm junto, a alegria vem junto, o riso vem junto, sem bebida, sem álcool, sem libertinagem. Vem a verdadeira alegria, vem para o coração da gente. Eu quero dizer aqui para você algo que o fundador do ministério Prison Fellowship International, Charles Colson, disse assim: a vida não é como um livro. A vida não é uma lógica e nem é sensata. Também não é metodicamente organizada. Não é metódica, sistematicamente ordenada. A vida não é assim. Em grande parte do tempo, ou seja, na maioria das vezes, a vida é uma bagunça. E a teologia deve ser vivida no meio dessa bagunça. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, a vida pode estar uma loucura, uma bagunça só. Mas a sua caminhada com Deus, a sua vida espiritual cristã, a sua vida de testemunho, a sua vida do que Deus fez
por você vai ser vivida no meio desse caos. Gente, a gente não é pensado a viver fora desse mundo que a gente está vendo aí. Nesse sentido literal, nós estamos atravessando uma pandemia mundial, né? Por isso pandemia, ok? E nós estamos aí no meio dela. Mas eu não deixei de crer. Você não deixou de crer. Você não deixou de buscar Deus. Você não deixou de adorar. Você não deixou de orar. Você não deixou de buscar. Você não deixou de ter comunhão com Deus. Você não deixou de servir. Você não deixou de doar. Você não deixou de ser cristão. Você, nesse caos que a gente está vivendo, você está vivendo a sua vida espiritual. Você está vivendo a sua intimidade com Deus. E o meu desejo, a minha palavra final nessa noite para você é: continue, prossiga, persista, vá adiante, vá nessa caminhada, vai nessa pegada, vai nessa pegada, vai nessa pegada. Não pare, não vacile, não pare para pensar, não conjecture, mas vai, segue adiante. Vai nesse mesmo fôlego, vamos nessa escalada. Todo dia um degrau, todo dia um degrau, todo dia um degrau. Tô subindo, eu tô indo, eu tô caminhando. E é assim que a gente vai chegar até a presença do nosso Deus, nos apresentarmos diante dele e sermos coroados, galardoados, como diz a palavra. A gente vai ser reconhecido, como está ali em 2 Timóteo, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E é assim que a gente vai se apresentar diante do nosso Pai, do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada, que vai te levar a um excelente lugar, ao melhor lugar de todos, a tudo que a gente espera, não é? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando essa vinda, esse encontro, para nos apresentarmos diante dele. Deus te abençoe. Eu quero orar com você para a gente concluir. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor nos despertou essa noite mais uma vez para aquilo que o Senhor deseja da nossa vida, para aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida, Deus. E nós te agradecemos por isso, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel, e nós temos experimentado essa fidelidade, e nós vamos concluir a nossa jornada debaixo da tua fidelidade, da tua bondade, da tua graça, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia tem se renovado sobre nós todos os dias. E nós queremos te agradecer por essa comunhão que nós temos com o Senhor, por essa comunhão que o Senhor escolheu ter com nós. Muito obrigada, conosco, muito obrigada, Senhor, por isso. Nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome e reconhecemos a tua graça sobre nós. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém.